Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Já peço aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário no vídeo que nós vamos tratar aqui hoje e também, é claro, deixe seus comentários em relação aos materiais que a gente vai trazer hoje aqui, que nós vamos apresentar. Então, uma pessoa me perguntou esses dias se eu tinha o interlinear da SBB e eu falei que não, porque eu tinha um outro aqui e esse outro ele é melhor, inclusive. Não é nem tanto assim sobre o texto grego que ele traz, né? Mas é sobre as ferramentas que ele traz dentro né, do material que vai ajudar na questão da tradução e da interpretação do texto, né? Esse da SBB ele é bom, tal, mas o que eu tenho, que é o da cultura cristã, eu acho ele bem mais útil nessa questão do estudo da língua grega. Então nós vamos aqui trazer então alguns materiais para ajudar você, né, que está iniciando aí os seus estudos de grego. E aí você pode ou não comprar esses materiais aqui. Mas fica a dica aí, tá? Então, o primeiro material que eu vou trazer é exatamente o interlinear da cultura cristã, que é esse aqui, ó. Esse Novo Testamento grego. Por que que eu indico esse? Porque ele, além do texto grego, é claro, você vai ter praticamente 3 traduções. Você vai ter 2 linhas de tradução abaixo do texto grego e do lado você vai ter o texto realmente em grego. Deixa eu mostrar aqui, ver se dá de vocês verem aí, ó. Se dá de ver aí, ó, entender mais ou menos. Ó. Você vê, ó, tem uma coluna ali de lado com texto grego, aí no meio você tem o texto grego com a tradução abaixo. E ali no centro, né, existe um outro texto ali, também com as palavras em grego, para você procurar nos léxicos. Ou seja, porque muitas vezes, no texto grego mesmo, as palavras elas vão estar declinadas. Ou seja, e aí você precisa, no caso, procurar essas palavras no léxico, tipo assim, às vezes a gente não sabe nem como é que essa palavra vai estar no léxico. E nesse material aqui, do lado, ele vai trazer o texto grego com as palavras no ponto de pesquisar no léxico. Por isso que eu gosto mais desse comentário, desse Novo Testamento aqui, porque ele traz esse diferencial que o da SBB não traz. Então, ele facilita muito o trabalho de pesquisa. Além, é claro, de ter um pequeno aparato crítico ali embaixo, esse texto. O texto desse Novo Testamento aqui é o texto majoritário, tá? É um texto bizantino. Mas eu sou eclético, então você pode comprar o da SBB como um interlinear, mas também você pode adquirir o Novo Testamento da SBU, né? Que eu tenho esse daqui. Nesse caso, ele não é um interlinear, ele é apenas o texto grego mesmo, com um aparato crítico maior abaixo, para você pesquisar aí sobre a crítica textual. Então, esse material aqui, ele vai ajudar demais. Então, aqui são 2 textos gregos do Novo Testamento que eu já indiquei. Aí, mas eu quero também estudar o Antigo Testamento, o texto grego do Antigo Testamento. Sim, porque existe a tradução do texto hebraico para o grego do Antigo Testamento, aí você tem que ter a Septuaginta. A Septuaginta aqui, ó. E ela é o Antigo Testamento completo, né? Inclusive com os apócrifos ali e tal, todo em grego. Se você quiser olhar as citações, Paulo faz, né, Mateus faz ali, então são tiradas quase todas, né, as citações da Septuaginta, tá bom? E é claro, além desses materiais que eu já indiquei, é importante que você tenha também a gramática grega. Eu tenho algumas aqui, eu vou apenas indicar essa daqui porque ela hoje talvez seja mais conhecida, mais usada aí nos cursos de grego. Essa gramática aqui, ela vai te ensinar, né, digamos assim, a como ler em grego, desde o alfabeto até frases, tá? Trazendo, é claro, o texto grego do Novo Testamento também. Aí você
pode ter, também pode, no caso, adquirir outros textos gregos do Novo Testamento, porque existe o texto Receptus, existe a família 35, inclusive eu tenho a família 35 aqui, ó, tá? Essa aqui é a minha família. Então, é apenas o texto grego também, com o aparato crítico do Dr. Pickering. É muito bom esses materiais para comparar a posição dele sobre o texto com o texto eclético e também o texto majoritário, mesmo que eles se pareçam, não são iguais, tá? Há uma diferença da família 35 para o texto majoritário. Então, no aparato crítico é que ele vai explicar exatamente quais são essas diferenças. Nós vamos agora para uma outra parte também fundamental para o estudo do grego, que são os léxicos, né? Eu tenho aqui 3 ou 4 do Novo Testamento, mas eu trouxe apenas 2 aqui para vocês verem. Primeiro é esse daqui, da Vida Nova, ó, que ele é pequeno, ele é bem pequeno, mas ele é bem prático, tá? Ele é bem útil para o estudo do Novo Testamento. Então, você pega as palavras ali no texto grego e aí você vem no léxico e vê o que é que essa palavra quer dizer. Ou seja, é um dicionário mesmo, né? É um dicionário. Aí você tem esse outro aqui também, que é o da SBB, tá? Esse já é bem maior, bem mais, traz muito mais informações. Inclusive eu tenho aqui reviews de quase todos esses materiais que eu estou indicando aqui. Eu já fiz um vídeo falando deles individualmente. Mas aí também você precisa de livros que falam, que trabalham sobre a história dos documentos gregos do Novo Testamento, né? Fotos e tal, ou seja, histórias dos textos gregos, do texto recepto, do texto majoritário, do texto eclético. Então você precisa de livros como esse daqui, do Kurt Aland e da Barbara Aland. Existem outros, né? Eu até fiz um vídeo recente aí, onde eu mostrei outros livros, mas esse aqui é para começar, né? O livro também da SBB, e é um livro muito top aí, vai trazer muitas informações bacanas sobre a história do texto do Novo Testamento. Então fica aí também como indicação. E também um outro autor que muito bom também é o Philip Comfort. E ele tem esse material aqui, ó, que ele está em inglês, tá? Mas ele vai trazer muitas imagens de documentos, no caso são papiros, dos papiros do Novo Testamento. E aqui ele vai trazer, no caso, a foto, mas ele vai trazer principalmente o texto em grego do novo, desses papiros, o texto completo desses papiros. Então, por exemplo, esse volume 1, ele vai do papiro 1 ao 72, e o volume 2 vai do 75 ao 139, tá bom? Então, olha só, eu vou mostrar mais ou menos como é que ele trabalha. Ele vai contar, é claro, primeiro a história de cada papiro, qual é o texto que ele traz, a datação também, muito importante, e depois ele vai trazer o texto grego como ele está ali. Tá? Por exemplo, aqui ó, o P127. O P127, aí ele tem ali em cima todas as informações e aqui embaixo ele já vem trazendo o texto grego completo, tá? E assim, muitas vezes ele traz a imagem também, né? Não são todos os documentos que ele vai trazer a imagem, mas o mais importante é o texto e tem aqui. Então isso aqui também é para quem já está um pouco mais avançado aí na questão do estudo do grego e quem está também pesquisando sobre crítica textual. Aí esse material aqui ele é fundamental. E como eu falei desse autor, Philip Comfort, eu até esqueci, existe um livro dele aí, Pela Vida Nova, que é muito parecido com esses 2 volumes que eu acabei de mostrar. Só que esse daqui, ó, ele já vai trazer muito mais informações, questões históricas mesmo, e ele tem uma parte que ele vai ser muito parecido com esses 2 volumes aqui que eu mostrei, só que traduzido, né? Claro, vai estar tudo em português. Mas é um autor muito bom, e como eu falei, para quem realmente quer se aprofundar na questão histórica do texto e também de crítica textual. Então, olha só, cara, é claro, você precisa também da Bíblia em português, aí você fica a seu critério, qual é o texto que tipo você
você prefere? Por exemplo, eu tenho aqui a ACF, eu uso muito ela, até porque eu sou também adepto do texto majoritário, que é um texto bizantino, mas eu uso também NVI, eu uso as Almeidas atualizadas da vida, eu uso a NVT, então comigo não tem isso não, eu uso qualquer um aí, tá? Então é isso, gente, deixa os seus comentários aí, deixa também alguma dica, caso eu tenha aqui, eu tenha aqui esquecido de um livro ou outro, coloca aqui nos comentários do que ficou faltando aí, tá? Deus abençoe sua vida.